Pessoal, essa aqui é a segunda parte do vídeo que a gente gravou. Você pode acompanhar, vai ser um bate-papo legal, pode tirar algumas dúvidas. Se você quer tirar algumas dúvidas aí, fazer algumas perguntas, pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo se possível, tá joia? Acompanha aí, vai ser bem legal. Ô Sargento, então assim, eu queria falar uma outra situação também, assim, bater, porque é uma coisa que há muito tempo as pessoas elas estão vendo isso assim, então, na cidade. Porque, por exemplo, iluminação pública. Nós vimos que agora foi gasto um montante com iluminação pública lá na Praça da República, onde há 3 anos e meio atrás já tinham sido colocado uma iluminação lá e agora já trocaram ela, né? Enquanto que na cidade inteira há um problema de iluminação pública, nos postes, enfim, em todos os lugares. Isso. Vamos lá. Em 2012 foi entregue a iluminação da praça. Nova, 2012. O gasto foi 89 mil, aproximadamente. São 5 anos, é o período que é analisada a situação de garantia de uma obra. 5 anos que... não a lâmpada, é claro, entendi, né? Mas os postes que estavam ali, as fiações. Então, tudo isso tem uma garantia. 5 anos. 5 anos. Foram feita outra licitação onde no lote 10 estava novamente a iluminação da praça. A mesma praça. A mesma praça. Antes do período de acabar o período não terminou o período de vigência da garantia. Então, e foi um gasto de 186 mil. O dobro. Agora, uma das coisas, quando nós estamos passando por um período em que o repasse para o município, o fundo de participação do município é pequeno não, diminuiu, ele continua o mesmo, só que ele teve queda. Nós temos que pensar, vamos embelezar ou nós vamos cumprir com aquilo que as pessoas estão necessitando? De primeira instância, é exatamente de primeira necessidade. Por quê? Olha um exemplo, a iluminação pública é segurança. Segurança. Por quê? Quando você tem uma rua iluminada, as pessoas que estão pensando em fazer alguma ação delituosa, ele já vai pensar 2 vezes. Então a gente tem que cuidar essas situações. Porque assim, muita gente fala, todo mundo conhece, me acompanha nas redes sociais, mas é crítico porque não tá bom. A questão não é ser crítico, é ser prático. A iluminação lá ficou bonita? Ficou bonita de verdade. Só que não tinha necessidade de colocar uma iluminação daquela na Praça da República. Sendo que a cidade inteira, eu acredito que com esse dinheiro daria para comprar lâmpada para trocar poste quase que da cidade inteira. Né? Porque é um fato, você liga liga e faz uma ligação, não tem lâmpada. Estamos sem um funcionário. O que nós podemos fazer? Eu, na minha função de vereador, eu requeri, eu solicitei, como eu não fui atendido, entrei também do Ministério Público sobre essa situação da lâmpada. Todas as vezes que ocorre um fato e eu não vejo uma ação para resolver o problema, eu procuro onde vai resolver. Então a gente procura o Ministério Público. Bom, nessa relação aí, teve outros fatos assim, bem importantes que até houve um respaldo muito grande do Ministério Público, né? Sem dúvida. Nós tivemos a Super Creche, que foi uma obra que ela nem tinha sido inaugurada e já estava com problema que precisava de reforma. Acionamos o Ministério Público, teve todo o respaldo, hoje a escola está lá em pleno funcionamento, a Supercreche da Vila Vitória. E está como se diz, a gente observa que o resultado foi bom. E outra situação que foi resolvida, me parece também, demorou um pouco mais de tempo, foi uma questão, assim, que no meu ponto de vista é gravíssimo, né? Que foi a questão de troca de material. Teve uma questão de troca de material, não teve? O material inferior do que estava listado? Não, nós tivemos também, Bruno, numa escola e num posto de saúde, era para usar um tipo de madeira e foi usado outro tipo. 50% mais barato em torno, né? Porque era cambará e a pessoa utilizou pinos.
Então, o que acontece? Nós tivemos um parecer do Ministério, do engenheiro do Ministério Público, onde comenta nesse parecer que terá que ser feito a substituição. Até porque... Essa também foi uma ação que você entrou no... Sem dúvida, até porque a madeira já começou a apodrecer. Nossa. E não tem nenhum ano. Então, Bruno, como se diz, mas isso é a minha função, eu tenho que fazer isso. Vamos ser objetivo. Qual é a função do vereador? É fiscalizar. Então nós temos que fiscalizar. O que está no contrato? Então constava no contrato madeira de cambará, de primeira qualidade. E foi colocado pinos. Foi colocado nessas duas obras pinos. Mas tá, aí você me fala uma coisa. A empreiteira, nesse caso, entregou a obra sim. E a prefeitura aceitou. Isso não tem alguma punição para a prefeitura ou a empreiteira? Como é que funciona? Bruno, uma obra ainda não terminou. Nós conseguimos verificar isso antes do término da obra. E as pessoas têm que entender uma coisa. Essas obras que a prefeitura contrata, ela tem a seguinte situação, é obra completa. O que acontece? Enquanto está realizando a obra, é problema da empreiteira. Questão de material, se for danificado, até entregar essa obra, a empreiteira tem toda a responsabilidade. Ah, mas esses tempos uma coisa que eu até fiquei assim um pouco meio frustrado foi o seguinte, uma pessoa, o sargento denunciou isso, mas agora a prefeitura vai ter mais gasto. Negativo, quem tem gasto é a empreiteira. Tudo isso que a gente denunciou que está na garantia, a empreiteira tem que voltar lá e fazer a correção, porque se passar da garantia, aí a prefeitura vai ter arcar com os prejuízos. Então quer dizer, nós temos que ter um gestor que fique de olho nessa situação. Sem dúvida, há necessidade disso. Porque se você não observar isso, não adianta você trazer muito recurso se o recurso não estiver muito bem aplicado. Porque é que nem você tem uma casa e tem aquele ditado, não adianta colocar pela porta e ser jogado pela janela. Exatamente. Então, Bruno, uma das coisas que mais chamou a atenção foi várias obras, teve que eu entrei no Ministério Público, teve outras que eu já entrei também pela prefeitura, pelo controle interno da prefeitura, que estamos aguardando resultado. Após não ter uma ação eficaz, o que a gente vai fazer? Vai procurar a justiça, porque é dinheiro público. Um exemplo, essa situação dos bueiros, 316 mil, são verbas de recurso próprio do município. Essas verbas poderiam ser aplicadas em outro local. Quando é recurso próprio, ele poderia ter sido usado em qualquer outro fim. Poderia ter ido para a saúde, poderia ter ido para a educação, um exemplo, qualquer outra secretaria, no caso. Então, é isso que nós temos que atentar. Sargento, teve uma relação também, a relação de uma devolução de falta. Duas faltas que você teve e que você teve que devolver esse dinheiro, né? Porque quando o vereador falta, ele é descontado um quarto do salário dele, né? Bruno, isso aí nós tivemos várias tentativas de devolução, mas ocorreu alguns fatos, nós tomamos alguma medida e foi devolvida. A realidade é o seguinte, se você não compareceu, você faltou e o regulamento na época falava que era um quarto, foi devolvido e pronto, não. É obrigação. Isso não... É como se diz, a gente nem fica batendo muito nesse assunto porque é obrigação. O que não pode é você faltar e não devolver. Exatamente, é o que eu sempre bato. Eu acredito sim que às vezes o político ele não pode fazer grandes obras faraônicas, mas ele tem que trabalhar com responsabilidade com o dinheiro público. Questão de falta, questão de diárias, excesso de diárias, esse tipo de coisa. Eu acredito nisso. Mas a questão é que nós estamos tentando buscar recurso e não sei o quê. Mas às vezes você gasta um tanto enorme para buscar um recurso que acaba às vezes não compensando, né? Esse é meu ponto de vista como eleitor, como cidadão. Bom, nós estamos finalizando o vídeo aqui hoje e eu queria ver o que você acha assim do futuro da política, esse ano eleitoral, do futuro da política assim no país todo. O que você acha que assim, tem de essencial? O que tem que ter de essencial para esses novos gestores que estão vindo por aí, nesse ano tão importante da política?
Olha, Bruno, é uma pergunta difícil, mas nós tocamos num ponto no meio dessa entrevista: ética. Só isso. Você ter princípios e agir com ética, agir para alcançar esse princípio através de moral, a moralidade. Nós temos que moralizar a política. Sargento, prazer receber você aqui em casa, tá? Espero que a gente possa bater outros papos aí, tomar outro café. Agradeço, Bruno, o convite. É uma satisfação poder estar aqui na sua residência, a gente batendo esse papo. Tivemos, talvez o pessoal não está podendo observar, mais um pãozinho de queijo. Bom demais. Isso é muito importante. Mas governar uma cidade é uma situação que você tem que ter muito comprometimento, Bruno. É isso que a gente espera e para que a gente possa ter uma Luanda melhor. Muito melhor, beleza. Pessoal, então assim, daqui uns dias a gente vai estar colocando outro vídeo por aqui, batendo um papo. Deixa aí seus comentários, o que você acha, tudo isso certinho. E a gente vai estar batendo esse papo gostoso por aqui, beleza? Abraço, tchau e até a próxima.